Ivan, ele não tinha esse apelido à toa. Ele foi chamado de O Terrível. Ele não agia como um rei bondoso deve agir, um governante justo deve agir. Ivan, ele desenvolveu uma paranoia por poder tamanha que ele fazia e desfazia todas as ordens do reino, sem qualquer pessoa. Chamada Oprichniks. Ele ordenou os Oprichniks a massacrarem uma cidade inteira chamada Novogárdia. Novogárdia era uma das maiores cidades da Rússia. Então Ivan, irritado com o possível golpe de Estado que a liderança da Novogárdia poderia realizar, Ivan realizou uma chacina em toda a cidade. Ele chamou o seu filho, também chamado Ivan, o herdeiro do trono, e ambos conduziram uma chacina junto com a sua guarda dos Oprichniks e mataram mais de 3.000 pessoas da liderança, inclusive a liderança eclesiástica da igreja de Novogárdia, só para garantir que eles não tomariam o poder. Ivan estendeu toda a sua maldade e sua crueldade de uma forma que a gente não consegue narrar. Mas por que, Júnior, você está falando de Ivan o Terrível numa mensagem sobre oração? Porque Ivan também era conhecido pela sua piedade religiosa. Ivan, por mais cruel que fosse, ele tinha uma vontade, ou ele gostava de construir uma imagem de um homem religioso. Então ele não faltava aos compromissos da igreja. Ele ia todo domingo aos serviços da igreja. Ele era um homem que gostava de dizer que estava sempre orando. Para você ter uma ideia, os historiadores dizem que Ivan e seu filho assistiam todos os dias à chacina da Novogárdia e ao fim de matarem tantas pessoas, eles iam para dentro da igreja para orar e agradecer porque Deus estava dando aquela cidade para eles. Não seja ser contraditório, não sei se você acha isso estranho, mas eu acho bastante. Um homem tão cruel cultivar uma imagem de um homem de oração. E está aqui a conexão que eu gostaria de fazer com você hoje desse texto. Porque a nossa mensagem é sobre a profanação da oração. A nossa mensagem hoje é para falar o quanto nós tratamos com leviandade ou com desleixo o momento especial que o Senhor promoveu, que Deus presenteou o seu povo a realizar, que é o momento da oração, o momento de conversa. Se a palavra de Deus, a Bíblia, nós cremos que ela é o Senhor falando conosco, também, da mesma forma, nós cremos e aprendemos que nós falamos com Deus através da oração. Então, aqui Tiago vai atacar e vai lembrar aos irmãos de toda a região da dispersão dos judeus que estavam espalhados pelo Mediterrâneo. Ele queria lembrar aos irmãos: irmãos, cuidado, vocês pedem mal em suas orações. Sabe por que vocês brigam tanto? Porque vocês têm prazeres que vocês não querem abrir mão em seus corações. E vocês não ganham o que vocês realmente desejam, porque vocês pedem mal em suas orações. Dessa forma, nós olhamos para Ivan o Terrível e vemos que ele tinha uma vida bastante alinhada com os seus ideais. As orações dele normalmente eram associadas à sua crueldade. Ele pedia para Deus aquilo que a ganância do seu coração mais desejava: poder, poder e poder. Algo interessante sobre Ivan que vale a pena você saber: ele era tão raivoso e tão bravo que numa briga com o seu filho, Ivan filho, a briga chegou a tanta violência que com uma bengala em sua mão, Ivan bateu na cabeça do seu filho e foi mortal. E acabou matando o próprio filho, numa briga trivial de pai e filho. Obviamente, ele tornou essa briga mais que trivial. E a violência tirou a vida do herdeiro do trono da Rússia. E conta uma testemunha, registrou, que Ivan, logo ao ver o que fez, se ajoelhava chorando, sem saber o que fazer, porque ele tinha acabado de matar o próprio filho. Eu queria dividir com você, irmão, minha irmã, que a nossa vida não tem como você fugir disso, tá? As suas orações ao Senhor estão alinhadas com o seu estilo de vida.
Toda vez que você pede ao Senhor algo, você pode ter certeza que o seu estilo de vida vai refletir aquilo que você pede em suas orações. Toda vez que nós dividimos com o Senhor o mais íntimo do nosso ser, aquilo estará alinhado com a nossa vida. Seja certo, seja errado. A nossa vida está alinhada com as nossas orações. Então é isso que Tiago está dizendo. Ele começa o texto dizendo: por que vocês brigam tanto? Porque há sede de prazer e poder em seus corações. E vocês querem pedir a Deus, nessas orações, a manutenção desse pecado. Você já parou para pensar que talvez, muitas vezes, os pedidos que nós fazemos ao Senhor podem ser manutenção do nosso ato pecaminoso? Talvez a gente esteja pedindo a Deus comunhão com nossos irmãos, mas só comunhão se a gente estiver certo. Não comunhão quando a gente precisar confessar que está errado. Muitas vezes a gente pode estar pedindo a Deus paz em nosso casamento, mas somente se nós estivermos corretos. Muitas vezes a gente quer pedir crescimento profissional ao Senhor, mas só se isso encher o meu bolso. Muitas vezes a gente pede mal ao Senhor justamente por isso. Nosso coração está ansiando por outra coisa. E Tiago vai mostrar que o anseio do coração não deve ser as bênçãos materiais, não apenas o nosso interesse. Tiago vai alertar para que eu e você peçamos corretamente o que a gente pede. A oração correta ao Senhor é o sinal do crente arrependido. E nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que Tiago faz aqui, ele age como um médico. E ele quer mostrar o sintoma desse problema. Sabe qual era o sintoma dos cristãos daquela época? Eles brigavam muito. Parece igualzinho a igreja de hoje, às vezes, não parece? Às vezes a gente briga também. Talvez nem tanto aqui agora. Eu não vou ver ninguém brigando hoje, talvez, hoje no fim do culto. Mas talvez a gente chegue em casa e pode brigar. Talvez a gente vai chegar em casa e dividir uma contenda. Vai alimentar uma contenda. A gente simplesmente não percebe que a gente está simplesmente fazendo manutenção dos nossos pecados. Às vezes a gente até pede para o Senhor que Ele promova a paz no nosso lar. Mas às vezes a gente não está lutando por isso. Talvez a gente não está promovendo a paz em nosso lar. A gente foge da responsabilidade. Então Tiago está dizendo aos irmãos aqui, cuidado, a guerra no coração é a razão pelas guerras que vocês travam nas casas e nos trabalhos e na igreja. A guerra no coração, a carnalidade que habita em nós está lutando. E não é apenas Tiago que diz isso. Em Gálatas 5,17, Paulo vai alertar, dizendo que porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Eles são opostos entre si. A partir do momento que Jesus Cristo entrou na sua vida e na minha vida, ele está essa guerra começa em nosso coração. E só vai acabar na glorificação de cada um aqui. Então, Paulo nos explica que a carne milita contra o espírito. E Tiago alerta da mesma forma. Outro alerta que Tiago faz. Ele diz que a gente insiste em lutar por algo em vez de pedir a Deus. Se você observar esse capítulo 4, versículo 2, vamos ler novamente? Tiago 4, 2. E nós vamos observar isso. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Ora, muitas vezes eu e você estamos dessa forma. Esquecemos que existe um Deus que diz que Ele proverá. Esquecemos que tem um Deus que diz que cuidará de nós. E começamos a brigar. Alimentar nosso ego, alimentar nossa vontade, alimentar nosso bolso, alimentar seja lá o que for, para sermos felizes. Cremos que temos direito de sermos felizes. E então promovemos guerras, abrimos mão daquilo que às vezes é precioso em nossa vida e prejudicamos vidas daqueles que dizemos que amamos. Também temos um outro alerta de Tiago aqui. Tiago nos avisa que a gente não pede, e quando a gente pede mal. Então, como assim, Júnior? Já foi dito aqui, né? Eu já até comentei. Quando nós pedimos muitas vezes algo a Deus, mas nosso coração não quer abrir mão da razão. A gente quer pedir a Deus uma bênção material, mas é visando lucro, é visando ganância. Muitas vezes a gente está pedindo isso. Eu não estou aqui para dizer hoje para você que você não pode pedir uma bênção ao Senhor. Eu não estou aqui para dizer hoje que você não tem direito de abrir o coração ao Senhor e dizer aquilo que você sonha de fazer na sua vida. A pregação não é sobre isso. A pregação é sobre nosso coração colocar em primeiro lugar as coisas no lugar de Deus. É sobre isso que nossa oração muitas vezes está sendo profanada. Então vamos aqui para o diagnóstico. Se durante os 3 primeiros versículos Tiago alerta sobre os sintomas,
sobre as brigas, sobre as dissensões, sobre a ganância no coração, então ele vai para o diagnóstico, ele vai explicar qual é a razão desse sintoma. Então ele explica que tudo isso está acontecendo porque as pessoas são inimigas de Deus. Vamos para o versículo 4. Vamos ler. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis aqui do original do grego é muito mais agressiva do que a própria palavra infiéis. Aqui a palavra, ele chama a igreja de adúltera, como um cônjuge infiel que acaba de trair aquela pessoa com quem tem um laço matrimonial. Ele diz que a igreja está sendo adúltera, porque está fazendo amizade com o mundo em vez de ter amizade com Deus. Ora, muitas vezes nosso coração age dessa forma. Nós queremos alimentar uma boa relação com o mundo. Eu quero ser aceito, eu quero muitas vezes parecer um crente aceitável para esse mundo. Eu quero parecer um cristão que é fiel a Deus, mas que o mundo não me faça sofrer. Eu sei que é difícil, irmão, eu sei que é difícil, irmã. Todo dia eu penso, puxa vida, como eu posso tornar mais claro para o mundo que eu sou um cristão fiel ao Senhor. É um desafio, todo dia eu e você vamos travar. Mas aqui, Tiago está mostrando que isso é um desejo do coração da igreja atemporal. Todos os tempos a igreja vai sofrer com isso. E ela vai, infelizmente, flertar com a amizade do mundo, a ponto de ser chamada de infiel ou adúltera. Então ele vai também mostrar que Jesus já estava alertando sobre isso. Tiago não está inventando. Tiago está corroborando com a palavra de Jesus em Mateus 6:24. Jesus vai explicar que ninguém pode servir a dois senhores. Vocês percebem que esse alerta, ele é derivado do ensino que o próprio Jesus traz no Evangelho. Vamos ler então Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há ou de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não tem como a gente ser limpo e sujo ao mesmo tempo. Ou você está sujo, ou você está limpo. Da mesma forma, nossa devoção ao Senhor, ela se reflete dessa forma. Ou você age com fidelidade ao Senhor, ou você age com fidelidade ao mundo. Não é possível agradar dois senhores. Não é possível ter duas esposas, não é possível ter dois maridos. Assim como é um absurdo termos relacionamentos paralelos. É um absurdo eu e você queremos agradar ao mundo e querer agradar a Deus ao mesmo tempo. E Tiago está alertando, esse é um dos motivos por que vocês brigam tanto. Porque vocês querem ter amizade com quem odeia Deus. Vamos então continuar. O diagnóstico também continua explicando que Deus, ele é zeloso e não aceita isso, não aceita esse duplo relacionamento nos corações. Ora, o que significa isso? Vamos ler o versículo de número 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. A palavra ciúme aqui, do original hebraico, se você abrir em Êxodo 34:14, você perceberá que a palavra, ela tem a mesma origem, só que não será a palavra ciúme, será uma palavra chamada de zeloso. Então vai dizer que Deus não quer que você adore outro Deus, porque ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que quer inteiramente você e eu. O que significa isso? Deus não quer apenas que você venha aqui de domingo e adore com alegria. Ele quer isso, mas ele quer mais que isso. Deus quer que amanhã você se levante e vá para o seu trabalho com a mesma disposição que você cantou cânticos hoje. Que maravilha foi ouvir, que bênção foi ouvir a igreja cantar hoje. Ele quer a mesma disposição de coração para o serviço que você vai realizar amanhã. Ele quer a mesma disposição de coração na hora de você interagir com o seu filho em casa. Ele quer a mesma disposição na hora que você for honrar pai e mãe em casa. Ele quer a mesma disposição quando você for falar com o seu cônjuge. Essa é a inteireza que Deus quer. Deus quer você por completo. Deus quer você por completo, a sua vida inteira. Ele não aceita nada mais, nada menos do que isso. Se for para ter um relacionamento com Deus, é um relacionamento de exclusividade. Então, esse é um Deus zeloso. É dessa forma. Ele é tão zeloso que ele pôs habitação em nosso coração. Jesus Cristo nos prometeu um consolador que habitaria e estaria conosco. É esse Deus zeloso. Ele é tão zeloso que ele quer ter um relacionamento íntimo com a sua igreja. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você.
Mas ele continua com esse diagnóstico, porque ele explica que Deus não apenas quer exclusividade, mas ele tem um método para dar aquilo que eu e você pedimos. O método para ter o que pedimos a Deus é uma oração humilde. Vamos ler o versículo 6? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus está dizendo dessa forma também em Provérbios 3:34. A mesma palavra que foi dito aqui, ele vai dizer, com algumas mudanças, o seguinte: Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Ele compara dessa forma que, se eu e vocês não fazemos uma oração com humildade ao Senhor, é como se nós estivéssemos zombando de Deus. Se eu e você não fazemos uma oração sincera e humilde ao Senhor, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo de onde nós nos localizamos e o quanto nós carecemos desse Deus, é como se eu e você estivéssemos zombando desse Deus. Os soberbos, Deus resiste aos soberbos, ou zomba dos zombadores. Deus não leva a sério uma oração feita com orgulho. Jesus Cristo também nos conta uma parábola explicando que Deus aceita a oração do fariseu humilde que bate no próprio peito e não tem coragem de olhar para cima, de levantar o próprio rosto, enquanto o fariseu diz e agradece: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses outros homens, não sou mesmo como este publicano. Então, o publicano, cobrador de impostos, que era marginalizado pelo povo judeu da época de Jesus, é retratado nessa parábola como um homem rejeitado por todos. Orar ao Senhor, a oração ideal do Senhor, é como se eu e você estivéssemos nos sentindo rejeitados por tudo, por todos. E então nós dizemos ao Senhor: Senhor Deus, meu valor é o mesmo que nada, estou aqui, sê comigo, pecador. Ao mostrarmos essa humildade sincera, reconhecemos que somos pecadores, carentes desse Deus, o Senhor ouve essa oração. E a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Percebeu que não tem preço? Ele faz isso graciosamente. Que Deus maravilhoso é esse? Ele apenas quer um coração quebrantado. Vamos seguir, porque Tiago, como um doutor espiritual, vamos dizer assim, nos dá os sintomas, nos traz o diagnóstico. E ele também nos traz o tratamento. Então, o momento do tratamento chega a partir do versículo 7 até o 10. Então, ele explica. E olha que interessante, ele começa dizendo que devemos nos aproximar de quem? Nos sujeitarmos, portanto, a Deus. Você reparou que dos 10 versículos que nós lemos, apenas a partir do versículo 7, o inimigo vai ser mencionado? Vocês repararam que todos os problemas que Tiago diz que acontecem nas nossas vidas, em nenhum momento ele menciona o diabo? Porque a grande razão pela qual nós temos brigas é a carnalidade do nosso coração. É impressionante. John Piper diz em uma das suas pregações, uma das pregações mais famosas dele, chamada Faça Guerra. Eu não sei se esse é o nome da pregação, ou é uma menção de uma pregação dele. Mas existe um vídeo, procure depois no YouTube, tem em português. Faça Guerra, John Piper. Posso mandar para você o link. E ele explica isso, que Satanás não tem nenhum poder para mandar ninguém para o inferno. Porque quem manda o ser humano para o inferno é seu pecado, é sua carnalidade. Cada um que vai para o inferno é responsável porque está indo para o inferno. John Piper explica, então, que por mais importante que seja a guerra contra os principados e potestades, por mais importante que seja, tem algo muito mais importante. Existe uma guerra que eu e você precisamos travar todos os dias, que é do nosso espírito e da nossa carne. Então ele está dizendo aqui, a solução para tudo isso: aproxime-se de Deus. Confesse com humildade quem você é e aproxime-se de Deus. E então resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa de Deus para resistir ao diabo. Não existe supercrente aqui. Jesus Cristo não veio para morrer por supercrentes. Ele veio para morrer por pecadores. E eu e você precisamos nos submeter ao nosso Deus, se nós queremos resistir às ciladas, às tentações, às armadilhas que o inimigo coloca em nossas vidas. Perceba, eu não estou aqui dizendo que o diabo não existe, mas estou dizendo que ele é limitado pelo poder de Deus. Então você quer ver mudança na sua vida, você quer ver realização espiritual na sua vida, sujeite-se a Deus, e então você poderá resistir ao diabo. E olha que linda promessa, ele fará o que se você resistir? Está escrito aqui no versículo 7, o que o diabo fará? Fugirá. Ele fugirá. Ou seja, não tenho que temer.
Um dos personagens que menos é mencionado em toda a narrativa bíblica é Satanás, porque a Bíblia coloca um personagem principal, nosso Deus, nosso Salvador. É nele que devemos focar, não é na cilada do inimigo. Mas nós devemos também focar naquilo que está dentro do nosso coração. É importante. É nessa vigília que nós precisamos ter foco. Então, continuando, o tratamento que Tiago quer promover aqui na igreja. Ele quer explicar também que o maior desejo precisa ser a proximidade com Deus. No versículo 8, nós vamos escutar um pouco mais sobre isso. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, diante desse Deus, nós devemos nos achegar com submissão. O maior desejo que deve vir no meu coração e no seu coração é proximidade com Deus. Como eu disse, essa pregação não está sendo feita para que você desista dos seus sonhos. Essa pregação não está sendo feita para você parar de orar e pedir a Deus uma bênção específica. Não é para isso que estamos aqui orando. Mas é importante que a bênção que você tem orado ao Senhor seja carregada de um desejo primordial. Proximidade do seu Salvador. Uma vez eu era criança e eu queria muito algo. Eu queria muito passar num teste de... Não era criança, já era adolescente. Num teste para uma orquestra. Como alguns sabem aqui, eu toco violino, né? Eu toquei mais no passado. E quando eu tocava, eu tinha um desejo gigante de passar numa específica orquestra. Eu nunca passei. Eu fiz a prova, acho que 3 ou 4 vezes. Eu não passei nem na lista de suplência. E eu me sentia muito mal por isso. E eu lembro que a minha mãe, todas as vezes que eu fiz essa prova, ela orava comigo e dizia para Deus: Senhor, se isso for para a ruína do Júnior, por favor, não permita que ele passe nessa prova. Era difícil eu ouvir minha mãe dizer isso. E eu comecei a aprender que a oração o desejo de proximidade com o Senhor está acima da bênção que a gente deve pedir ao Senhor. Nossa bênção não é nada perto da comunhão com Deus. E eu fui aprender anos depois que a maneira de orar correta era da minha mãe, não a minha. Que eu pedia para Deus: por favor, eu preciso passar, eu só vou ser feliz se eu passar, Senhor. Eu tinha isso no meu coração. E hoje eu louvo ao Senhor, porque Ele não permitiu que eu passasse. Eu toquei mal também, tá? Então a culpa é minha também. Mas eu acredito que Deus muitas vezes vai dizer não, para que eu e você nos aproximemos dEle. A nossa oração deve estar muito mais focada em comunhão com o Senhor, e muito menos nos pedidos. E novamente, irmão, eu não quero que você pare de rogar ao Senhor e ser sincero a Ele, a respeito de pedido de uma bênção. Não é errado pedir ao Senhor por cura. Não é errado pedir ao Senhor por sustento. Não é errado pedir ao Senhor por uma casa boa para morar. Não é errado pedir ao Senhor por uma boa educação aos nossos filhos. Não é errado pedir ao Senhor por segurança no nosso lar. Mas todas essas coisas devem estar depois da comunhão com o Senhor. Vamos seguir, porque Tiago ainda quer mostrar a nós um último e precioso conselho. Ele quer nos mostrar que a mudança começa no coração. Vamos ver no versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E continua no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus quer um coração quebrantado. Deus espera isso dos seus servos. Essa é a maneira correta de orarmos. Mesmo quando você estiver exultando em alegria, é importante lembrar que o motivo da nossa alegria é o Senhor. Mesmo quando estivermos aos prantos, na iminente perda de um ente querido, ou numa derrota, num fim de um projeto que a gente tanto sonhava, mesmo que isso aconteça, a nossa alegria pertence e permanece no Senhor. Deve ser esse o nosso desejo. Mesmo quando o choro vier, nosso coração deve estar imbuído dessas palavras. Nossa alegria é do Senhor. O Senhor quer que eu e você nos humilhemos a ponto de entender que Ele amorosamente nos dará aquilo que precisamos, aquilo que pedimos. Ele preparará o coração para aquele pedido que nós temos a ser feito. O Senhor quer uma oração sincera. E então, eu concluo explicando que em Hebreus 4,16, o autor, que infelizmente nós não sabemos quem é, escreveu palavras muito importantes em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Perto do Senhor
está o socorro. O Salmo 91 explica que aquele que habita à sombra do Onipotente é aquele que está protegido. Não é um salmo triunfalista que muitos gostam de repetir, dizendo que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000, e nós não seremos atingidos. É muito mais do que isso. É um salmo de relacionamento com o Senhor. E o Senhor, no momento oportuno, promoverá o socorro necessário para cada alma. É maravilhoso saber que nós estamos sendo cuidados, mesmo em meio à tempestade. Eu hoje de manhã estava conversando com os irmãos, a gente nem fazia ideia que nós veríamos as notícias que estamos vendo, né? Hoje à tarde vimos notícias da nossa política, e nós não fazíamos ideia que poderíamos entrar, ou que podemos entrar numa situação de instabilidade. Mas sabe o que consola o nosso coração? É saber que não é o governo eleito que fará bênçãos em nossas vidas. Nenhum governo eleito pode promover mudança espiritual. Nenhum governo eleito pode promover segurança como o governo do Senhor do Universo. É maravilhoso saber, como cristão, que eu posso entrar e sair dessa igreja com liberdade constitucional ou não. Eu posso entrar e sair dos cultos sabendo que o meu Senhor vive, que o meu Redentor vai cuidar de mim e me proteger. É maravilhoso saber que mesmo que tirem a minha vida, eu não terei com que ter preocupação, eu não terei o que temer. Mesmo que o Senhor tire aquilo que é mais precioso para mim, nós sabemos que nós podemos confiar em Deus. Eu queria trazer aqui para vocês essa mensagem no intuito de lembrar, irmãos, que nosso pedido de oração pode ser muito mais desenvolvido. Nós devemos fugir da oração profanada pelas nossas invejas, pelos nossos prazeres, e devemos focar na oração que agrada ao Senhor, pois ela promove proximidade com Deus. Vamos trazer algumas aplicações. Vamos desenvolver um coração humilde. Como desenvolver um coração humilde? Vamos lá. Primeiramente, podemos pedir a Deus para que o nosso coração seja transformado. Esse é um pedido que nós devemos fazer. Senhor Deus, que seja mudado o meu coração, transforme meu coração. Rogar ao Espírito Santo para que haja transformação em nosso coração. A manifestação do Espírito Santo legítima é arrependimento de pecados. A manifestação legítima do Espírito Santo é mudança de atitude. É aquele que roubava, não roubar mais. É aquele que mentia, não mentir mais. É aquele que desrespeitava pai e mãe, não desrespeitar mais, mas honrar pai e mãe em lugar disso. Está na mudança de atitude o reflexo da ação do Espírito Santo. Outra coisa que nós podemos realizar aqui, ler a Bíblia como se estivéssemos bebendo um copo d'água no deserto. Imagine, alguém aqui, acho que quase todo mundo aqui já deve ter passado bastante sede. Não sei se no deserto, quente, mas com certeza em uma situação de muita sede. Eu era criança, às vezes a gente passeava no interior de São Paulo e fazíamos trilha, eu e meu pai. E aquele calor do interior, que muitos aqui devem conhecer, e passava muita sede. E eu falava, nossa, eu imagino que deve ser assim no deserto. Eu falava para o meu pai. Fazia 2 horas que eu tinha saído da casa. Né? Ia voltar dali 1 hora, ou seja, não ia morrer de sede. Mas era aquele menino dramático, né? Morrendo de sede. E eu lembro que quando chegava de volta em casa, que alegria beber aquele copo d'água, aqueles copos d'água, vários copos d'água. Eu gostaria que você tentasse ver a leitura bíblica dessa forma. Em meio àquela sede, você olhar para a palavra de Deus e saber que é aquilo que vai saciar você. Não é o conselho humano, não é a opinião, muitas vezes, de um parente muito querido, que vai ser contra a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor deve ser tratada de uma maneira que fosse sustentar a sua alma, a ponto de que você está fugindo do deserto, do calor escaldante, e poderá se hidratar, poderá ser sustentado. A palavra de Deus deve servir dessa forma. E cada vez mais que você ler a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai aprender sobre aquilo que está no seu coração. Você vai se conhecer. Você vai entender aquilo que está dentro do seu coração que não agrada ao Senhor. Então você vai entender, puxa vida, olha, eu venho pedindo a Deus há tanto tempo por isso. Puxa, eu posso pedir de outra forma. Eu posso pedir outra coisa. Puxa, eu posso mudar minha oração. Cada vez que você se conhecer, melhor será a comunhão com o Senhor. Melhor será a oração realizada. Uma outra aplicação que nós podemos fazer: colocar diante do Senhor aquilo que nós sabemos que está errado. Se você já sabe que está errado, se você já sabe que está pecando, não perca tempo. Hoje à noite é a hora de você orar ao Senhor e colocar diante do Senhor aquilo que você sabe que não agrada.
Se você sabe que tem algo no seu coração, se você sabe que tem algo que você faz que não agrada a Deus, se você se privou de fazer uma oração até agora, é hora de você fazer essa oração. Hoje, ao fim do culto, hoje, ao fim dessa mensagem, eu encorajo você a colocar diante do Senhor, se você ainda não fez isso, a orar e pedir ao Senhor para convencer você do seu pecado. Seja qual for a luta que você trava na sua vida, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem lutas. Todo mundo aqui, se não passou por uma briga essa semana, é bem provável que passe por uma briga na próxima. Seja qual for a luta que você está travando, baixe as armas, ajoelhe-se e peça a Deus que julgue a sua causa. Peça ao Senhor, Senhor, sou eu a pessoa que está certa ou errada nessa briga? Se eu estou brigando, provavelmente eu já estou errado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente discute com as pessoas. Se a gente não está tendo paz, provavelmente a gente já está errado. Coloque diante do Senhor, Senhor, por favor, mostre a mim se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, como disse o salmista. É importante, toda vez que você estiver na iminência de uma batalha, talvez valha a pena você baixar as armas e orar. Coloque diante do Senhor aquilo que muitas vezes te motiva a entrar numa briga. Talvez hoje à noite, na sua casa, você pode ser que tenha que lidar com uma briga. Talvez valha a pena, em vez de brigar, pôr o joelho no chão. E talvez até encorajar a pessoa que está com você a orar junto. Senhor, por favor, nos mostra o que precisamos fazer. Nos mostra, trabalhe em nossos corações. Outra aplicação que vale fazermos. Se você estiver em falta, se você já perceber que está em falta, arrependa-se e louve ao Senhor, porque você foi convencido do pecado. Se existe uma coisa boa de louvarmos a Deus, Senhor, obrigado por mostrar que eu estava errado. Obrigado por me mostrar que eu posso mudar. Obrigado por mostrar o caminho que eu devo seguir. Esse é um motivo de louvores. Também tem algo que vale a gente fazer, avaliar as nossas orações. Eu gostaria de terminar com algumas últimas aplicações com você, como avaliar a nossa oração. Se você acha que está feliz apenas se Deus te disser sim, o teu pedido provavelmente é pecaminoso. Vamos de novo? Se você acha que se você acha que será feliz apenas se Deus te disser sim, é bem provável que seu pedido seja pecaminoso. Já parou para pensar que você seria feliz se Deus disser não? É difícil, não é? É difícil quando Deus diz não. Muito mais difícil do que ouvir não por não passar numa orquestra, foi por ouvir outros nãos da minha vida. E esses nãos foram difíceis de se ouvir. Mas certamente era o melhor do Senhor. E aqui eu quero pedir a você, se você acha que Deus tem que te dizer sim no pedido de hoje ou no pedido de amanhã, cuidado, talvez Deus precise dizer não para você e você está insistindo no sim. Outro ponto, se você acha que Deus tem que dar o que você pede, certamente você está em pecado. Deus não é obrigado a dar o que eu e você pedimos. Ele não é um serviçal nosso. Deus não está aqui para nos dar o que a gente pede. Sabe o que Deus nos deu e a gente não tinha pedido? Salvação. Em Cristo Jesus. A gente não pediu. Se dependesse de nós, a gente nunca pediria. E Deus nos deu salvação. Hoje de manhã uma aluna da IBD disse, gente, às vezes a gente acha que está com um problema, o maior problema de todos, Deus resolveu. E às vezes a gente esquece disso, o maior problema de todos, o pecado que habita em meu coração, foi coberto pelo sangue do próprio Salvador. Esse é o maior problema, você pode ter certeza. Esse foi o sim mais maravilhoso que você poderia receber em sua vida. Ore a Deus com o devido respeito também. Estamos orando para o Senhor do Universo. Muitas vezes a gente ora a Deus, ou pode orar a Deus, tratando Deus com uma certa rispidez, ou até falta de respeito, irreverência. Vamos lembrar que estamos falando com o Criador, o Senhor de tudo. A oração ao Senhor deve ser feita de uma forma respeitosa. Obviamente, Deus não quer apenas respeito, mas Deus quer transparência na nossa oração. E o próximo conselho é esse: ore ao Senhor de coração aberto. Ore ao Senhor com sinceridade. Ele também quer que você tenha um coração que dependa dele. Diga a Deus o que te incomoda. Se você está incomodado, diga a Deus o que te incomoda. Sabe, tem um salmo de Davi que ele diz que ele está se agradando do pecado. Ele está dizendo ao Deus, Deus, eu tenho me agradado, eu tenho me alegrado no pecado. E eu estou ignorando a tua palavra. Davi é sincero dizendo, Senhor Deus, eu estou me alegrando no pecado. Por favor, me perdoa. E aqui muitas vezes a gente precisa ter essa sinceridade na nossa oração. Senhor Deus, eu estou me alegrando
implantar discórdia. Senhor Deus, estou me alegrando em viver uma vida iníqua. Senhor, estou me alegrando em alimentar e fazer manutenção do meu pecado. É preciso sinceridade para dizer para o Senhor muitas vezes que estamos alegres em pecar e precisamos nos entristecer. Alguns aqui já podem lembrar que nesse mesmo capítulo 10 foi dito: arrependa-se, converta o seu riso em pranto, coloque esse coração em atitude de quebrantamento. E finalmente, 2 últimos conselhos para todos aqui, inclusive para mim. Ore por paz e comunhão com o seu próximo. Às vezes a gente ora pedindo para Deus dar razão para a gente. Ah, Deus, por favor, eu não quero mais brigar. Por favor, faz essa briga acabar. Mas a gente não quer lutar para que a briga acabe. A gente quer manter nossa postura de ter razão. Vamos orar pela paz com o próximo. Tem alguém que você discorda? Tem alguém que faz tempo que você não conversa? Tem alguém que você tem ignorado? Tem alguém com quem você não tem sido sincero? Ore ao Senhor pedindo paz e vá lá fazer paz. Faça paz com o seu irmão. Peça ajuda ao Senhor. Ele há de te ajudar. Se tem uma coisa que Deus promove é paz, principalmente na igreja. Quantas amizades eu pude reviver com meus irmãos, porque eu pedi ao Senhor: Senhor, me capacita. Eu tinha medo de falar com aquele irmão ou aquela irmã. E é sério, alguns aqui talvez até se lembrem, mas a minha vida nessa igreja já é um pouco longa. Eu estou aqui desde os 7 anos de idade. E desde os 7 anos de idade eu bati boca com vários irmãos, desde que eu era criança, adolescente, adulto um pouco menos, mas às vezes acontece também. E todas as vezes que eu pude fazer paz, eu pedi ao Senhor para que Ele me ajudasse. Que bênção maravilhosa foi voltar a ter paz. E eu via o Senhor respondendo essa oração com sim. Sim, eu ajudo você a ter paz. Que coisa maravilhosa. Então tem um conselho maravilhoso que é importante nós exercermos. Peça ao Senhor para ajudar você a ter paz com o seu próximo. Outra coisa, e por último, ore pelo sucesso e pela alegria do próximo. Muitas vezes a gente ora muito pelo nosso sucesso e alegria. Às vezes até o sucesso e alegria de um filho, de um cônjuge, e daquele irmão, daquela irmã, que muitas vezes a gente até fica invejoso ou gostaria de ter uma vida como aquele irmão ou aquela irmã. Ore pela alegria do seu irmão, ore pelo sucesso do seu irmão, ore pelo crescimento espiritual do seu irmão ou da sua irmã. Esse é um desejo legítimo. Orar pelos nossos irmãos é uma dádiva que o Senhor nos concede. A oração profanada deve ser algo que nós devemos fugir. Ivan o Terrível buscou uma vida de dissolução e violência, uma vida que terminou muito mal. Ivan, com 58 anos de idade, estava jogando xadrez e teve um AVC. Em decorrência desse AVC, ele morreu. Com um filho que não foi preparado para o trono, porque ele matou o filho que ele preparou, e o filho despreparado assumiu o trono e acabou morrendo e não deixou herdeiros. O trono do Império Russo passou por uma situação de caos e aquele reino foi quase que desmantelado. Passou por grandes dificuldades. E o grande problema: muita gente morreu de fome, muita gente morreu de necessidade, por causa de um governo iníquo, por causa de um governo cheio de sede de poder, sede de prazeres. É importante que eu e você olhemos para o nosso coração e não permitamos que nossa sede governe nossos corações. Que nossa oração seja: Senhor Deus, mude nosso coração, transforme nosso coração. Que o meu pedido seja, acima de tudo, comunhão com o Senhor. E então as demais coisas, certamente, Ele acrescentará ao seu povo. Amém? Deus querido, eu agradeço pela bênção de estarmos aqui hoje. Obrigado, porque o Senhor quebranta e muda corações. Essa igreja é resultado da ação do Teu Santo Espírito. Se estamos aqui reunidos hoje, é porque houve uma intervenção divina da Tua parte, ó Deus, para que fôssemos mudados. Ó Senhor, Tu conheces meu coração, sabe quantas vaidades e sedes eu possuo para saciar meu próprio ego. Ó Deus, eu peço perdão, peço, ó Deus, que mude e transforme meu coração. Eu peço a Deus que faça isso da mesma forma para cada um aqui presente hoje, para cada um escutando essa mensagem. Eu rogo, Senhor, muda nossos corações. Traz, ó Deus, arrependimento, que esses risos cheios de vaidade se tornem choro de arrependimento, lágrimas que serão enxugadas um dia. Ó Deus, que a gente recorra ao Senhor antes de recorrer ao homem. Ó Deus, que nós lembremos que o Teu governo é um governo muito mais justo e superior que os governos que esse mundo estabelece. Ó Senhor,
que nós nos lembremos que a tua soberania é poderosíssima e reina sobre todos os outros governos, reina sobre todos os outros poderes, inclusive da natureza, inclusive os poderes deste mundo. Ó Senhor, que nós nos lembremos que nada pode nos separar do teu amor. Ó Senhor, que nós sejamos quebrantados a ponto de lembrar que só o Senhor pode promover mudança de vida. Ó Deus, Senhor, nos lembre que Jesus Cristo, nosso Salvador, deu sua vida em nosso lugar, justamente para que tivéssemos comunhão com o Senhor. Que esse momento de oração seja um momento de comunhão com o Senhor daqui para o resto da vida. Ó Senhor, que nossas orações não sejam mais profanadas com nossa sede de vingança, ou sede de poder, ou sede de razão. Ó Senhor, que nossa oração seja carregada de submissão ao Senhor, que seja uma oração carregada de humildade, por entender que só o Senhor pode mudar nossos corações. Ó Deus, eu rogo para que o Senhor seja misericordioso com essa igreja e traga transformação de vida, que essas palavras aqui não sejam palavras jogadas ao vento, mas que nós possamos agir em prol do teu reino, em prol do que está sentado ao nosso lado, em prol daquele que sofre. Ó Senhor, que nós abandonemos a amizade com o mundo, mas lembremos que a nossa amizade com o Senhor está acima de todos os outros relacionamentos. E não ter comunhão com o Senhor implica em perder tudo que vale a pena nessa vida. Ó Deus, que o Senhor nos lembre que vale a pena viver uma vida com Jesus. Lembra os nossos corações, quebranta os nossos corações e nos lembra, Senhor, que nós podemos confiar em Ti, podemos ser consolados pelo Senhor. Em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém.